Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Queridos, eu venho nesse momento fazer esse vídeo com o intuito de esclarecer, trazer aqui os detalhes e as informações necessárias acerca do nosso retorno das atividades presenciais. E nós sabemos, tomamos conhecimento essa semana que foi confirmado, né, essa autorização, essa abertura gradual, né, não apenas de algumas atividades comerciais, mas também de atividades religiosas, claro, dentro de algumas medidas de prevenção e algumas medidas restritivas. Mas a verdade é que isso já foi confirmado e algumas igrejas, desde a data da segunda-feira passada, hoje é quinta-feira, desde a segunda-feira que o decreto foi lançado pelo nosso prefeito, algumas igrejas já estão abrindo, voltando com algumas de suas atividades. Porém, essa semana, nós, pastores do Betel, estávamos também aguardando uma orientação interna, né? Um posicionamento da nossa instituição, da presidência do Betel brasileiro. Recebemos esse documento, inclusive vou estar compartilhando com a liderança da igreja, mas um documento que nos leva a refletir, né, sobre essa reabertura, nos leva a refletir sobre a realidade, né, na verdade, o contexto local, né, em que cada pastor se encontra, em que cada igreja está inserida. Então, esse documento traz para nós esse momento de reflexão, como é que está a situação na nossa cidade, como é que está a situação no nosso estado, e esse documento dá aos pastores a autoridade de tomarem as seguintes decisões: de optar por uma reabertura gradual ou esperarem um pouco mais. Alguns pastores do Betel, eles estão inseridos em alguns contextos bem difíceis e eles optaram por esperar um pouco mais, esperar algumas semanas para retornarem suas atividades. Outros, como já falei, durante a semana também já começaram aí as suas atividades, de acordo com o seu contexto, de acordo com a realidade da igreja e também da cidade. Então, quero aqui nesse vídeo responder 3 perguntas. Primeiro, quando retornaremos? Segundo, como será essa retomada? Como será esse retorno? E terceiro, quem vão ser as pessoas que vão poder participar desse primeiro momento de maneira presencial? Então, em primeiro lugar, quando será nossa volta? Nosso primeiro culto presencial, ele se dará no dia 28/6, domingo que vem agora, a 8, amém? De domingo que vem agora a 8, no mesmo horário, 18h30. Então, nós estaremos retomando no dia 28/6. Se eu não me engano, o último domingo de junho. Então, esse final de semana agora, o próximo que vem. E por que nós iremos retomar só na outra semana? Por 2 motivos bem objetivos. Primeiro, por conta dos equipamentos, né, de toda a estrutura que nós ainda estamos organizando. Eu ainda estou em João Pessoa, já adquiri algumas coisas aqui que precisávamos. Essa semana nós vamos ter a instalação da internet na nossa igreja, mas ainda tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, alguns detalhes que fazem parte das exigências sanitárias. E não só isso,
mas também em relação a toda uma logística de organização no prédio. Então, por esse motivo, que ainda temos alguns detalhes para organizar, mas também pelo fato de termos um pequeno número de pessoas disponíveis para participar do culto já nesse final de semana. Além do pessoal do grupo de risco, né, que nós andamos fazendo um levantamento inicial, nós tomamos conhecimento de que existem alguns dos nossos irmãos, inclusive algumas famílias, né, que estão enfermas. Existem pessoas que estão enfermas, existem irmãos que estão fora da cidade de Patos e existe também esse grupo de risco. Então, o objetivo da gente de não abrir já nesse final de semana, mas sim no outro, é esperar também que essas pessoas que já estão se recuperando, que elas também possam estar bem, para que possam participar conosco no culto na semana seguinte, para que a gente não precisasse abrir a igreja agora, um culto presencial, e contasse com a presença mínima necessária de pessoas. Então, visando isso, essa realidade que teríamos muito poucas pessoas para agora, então não seria interessante. Então, nosso retorno será no dia 28. Como será essa volta? É a segunda pergunta. Assim como as autoridades estão trabalhando, autoridades, né, governamentais, nós também vamos estar trabalhando. Nossas atividades presenciais, elas também serão, nós vamos voltar de maneira gradual. Amém? Nós, no tempo normal, nós tínhamos pelo menos 3 atividades presenciais na igreja. O culto de oração na quarta-feira, a nossa escola bíblica dominical no domingo de manhã e o culto à noite. Nós, por motivos de higiene, né, nós não vamos poder retomar todas as atividades de imediato, tá bom? Então, a escolha que eu fiz é o seguinte: no dia 28 nós voltamos, mas nas primeiras semanas nós teremos apenas uma reunião presencial por semana. Apenas o culto de celebração no domingo à noite, pois sabemos que a orientação, depois que o prédio, os utensílios do prédio são utilizados, nós temos que fazer toda uma higienização. E nós ainda não temos uma estrutura para estar fazendo essa higienização logo depois dos cultos ou várias vezes na semana, né? Então nós vamos voltar com calma e vamos voltar apenas com uma reunião presencial por semana, que será o culto de celebração, nos domingos à noite, às 6:30 da noite. Amém, queridos? Então essa será a nossa retomada. Logo depois, algumas semanas mais para frente, eu já vou estar orientando, porque nós vamos estar abrindo também para as reuniões de departamentos, que não serão realizadas inicialmente na igreja. Isso é algo que vai ser discutido com os líderes de departamento, como é um grupo pequeno de homens, um grupo pequeno de mulheres, ou alguma atividade infantil, seja lá se for um grupo muito reduzido, a gente pode ver como a gente pode fazer para que haja um encontro presencial num ambiente amplo e tomando todas as medidas de segurança. Isso pode acontecer logo nas primeiras semanas, tá bom, queridos? E então, o nosso culto de oração permanece na quarta-feira à noite via Skype. Nossas reuniões de departamento estão a discutir e dentro de algumas semanas, assim que as coisas começarem a voltar realmente ao normal, aí então nós introduziremos a nossa escola bíblica presencial, com mais algumas semanas para frente, tá bom? Então, o retorno será esse, um retorno gradual, por enquanto apenas um culto, uma reunião presencial por semana. E quem poderá voltar nesse primeiro momento? Nós sabemos que a orientação é que as igrejas funcionem com apenas 30% da capacidade do prédio. O nosso prédio, ele cabe em média, embora a nossa comunidade, e nisso nós temos essa vantagem, nossa comunidade ela seja muito pequena, mas o nosso prédio ele cabe em média 70 a 80 pessoas
se fôssemos, de fato, colocar toda uma lotação no prédio. Então, reduzindo a 30%, ficaria na casa de 21 a 24 pessoas, né? Então, essas seriam as pessoas que caberiam presenciais. A gente quer fechar aí na média de pelo menos umas 20 pessoas. Eu acredito que não vai passar disso. Por quê? Justamente porque existe também o pessoal que faz parte do grupo de risco. Esse grupo de risco é composto por idosos, pessoas com comorbidades, pessoas com doenças crônicas e pessoas que talvez sejam saudáveis, mas que no momento estejam com alguns sintomas gripais. Então, essa categoria de pessoas mais gestantes também não poderão participar de maneira presencial nestes primeiros momentos. Por isso, nós estamos trabalhando para organizar uma estrutura para que, além desse grupo que vai estar voltando inicialmente, composto de pessoas mais novas e pessoas saudáveis, que vão estar podendo, aptas a participar nesse primeiro momento sem muito risco, além disso, nós vamos continuar transmitindo, né, por meio do Facebook, nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos naquele grupo fechado. Depois que voltarmos, vamos continuar transmitindo para os nossos irmãos que não poderão estar conosco, infelizmente, nesse primeiro momento, mas que estarão em casa também participando, cultuando ao Senhor. Então, essas seriam as 3 perguntas básicas a serem respondidas. Quando será dia 28, como será? Será gradual, uma reunião por semana, e quem poderá participar? Então a gente vai retirar aquele pessoal do grupo de risco, como acabei de falar, que envolve gestantes, idosos, pessoas com algum tipo de comorbidade e doenças crônicas e pessoas que estejam com algum sintoma gripal. Na próxima semana, quando estivermos um pouco mais próximo da nossa reabertura, eu divulgarei uma arte com todas as medidas de segurança, precaução, proteção que iremos tomar para os nossos cultos presenciais. Amém, queridos? Então, resumindo e encerrando, nós sabemos que a importância desse retorno, nós também não podemos nos acomodar em casa. É bem verdade que nós continuamos com a nossa vida, participamos e realizamos coisas que julgamos essenciais, né? Nós vamos ao supermercado, nós vamos à farmácia, nós vamos ao médico, nós trabalhamos, algumas pessoas estão trabalhando e nós sabemos a importância também desse retorno, né, para o culto público, né, o culto congregacional, para a reunião, né, esse momento de comunhão dos santos, verdadeira comunhão dos santos. Sabemos que isso é importante, mas nós queremos fazer isso de maneira sábia, de maneira que a gente evite maiores erros e maiores prejuízos. Então, queremos fazer isso da melhor forma. E a Bíblia, ela nos apoia nisso, né? Nessa prudência, nessa precaução, nessa preocupação. A gente vê, por exemplo, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 16, a Bíblia diz assim: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Olha que palavra. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo, ele é impetuoso e também irresponsável. Ele acaba sendo irresponsável. E nós não queremos ser. Nós queremos tomar o conselho da palavra de Deus e sermos sábios, prudentes, cautelosos e evitar todo o mal. Então, que Deus te abençoe. Fique atento aí nas informações. Próximo final de semana, o último culto ainda, a última semana, na verdade, que estaremos fazendo nesse modelo completo online, pois na outra começaremos, mas domingo que vem agora, nós estaremos transmitindo normalmente a nossa mensagem às 7 horas da noite, tanto pelo Facebook como pelo Instagram da igreja. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia. Qualquer dúvida, podem me procurar em nome de Jesus Cristo.